Então, gente, dando continuidade ao padrão de transmissão de herança monogênica, agora a gente vai começar a falar sobre as heranças autossômicas, que elas são transmitidas a partir dos cromossomos autossômicos, as heranças ligadas ao X, que elas são transmitidas pelo cromossomo X, e a herança ligada ao Y ou holândrica, que são as heranças transmitidas pelo cromossomo Y. O padrão de transmissão de heranças monogênicas, de doenças monogênicas na população humana, ela é realizada através de heredigramas ou genealogias, que determina um padrão de herança das características a partir de um levantamento histórico das famílias que certas características aparecem. E aí esse levantamento ele é feito na forma de uma representação gráfica, que a gente chama de heredograma, genealogia ou árvore genealógica. E aqui está a representação de um heredograma. Os números romanos representam a geração, então aqui a primeira geração, a segunda e a terceira. Os indivíduos são representados por números e indivíduos do sexo masculino são representados por quadrados, indivíduos do sexo feminino são representados por círculos. O casamento ele é representado por uma linha, e quando um indivíduo é afetado, ele tem alguma identificação, como um círculo, um quadrado pintado ou marcado. Tem vários outros símbolos que vão aparecendo de acordo com a característica da família, que eu vou explicando no decorrer do padrão de herança. As doenças autossômicas dominantes, elas aparecem igualmente em homens e mulheres, como a gente pode observar no heredograma. Elas podem ser transmitidas pelos dois sexos com a mesma probabilidade. Então, o pai ele pode transmitir para o filho e para a filha com a mesma probabilidade que a mãe transmite para o filho e a filha. Geralmente, só afetados têm filhos afetados e pessoas afetadas têm um genitor afetado, com exceção de mutação de novo ou mutações novas que podem acontecer na linhagem germinativa ou a penetrância incompleta, que é quando o indivíduo ele possui um genótipo para uma determinada doença, ele transmite esse gene para a sua descendência, mas ele não desenvolve a doença. Então, aqui nesse caso, pode acontecer de uma pessoa afetada, ela não tem um genitor afetado, porque ele não tem a doença, mas ele tem um gene que passa para o filho. O fenótipo, ele aparece em todas as gerações, e a gente chama de transmissão vertical, como a gente pode observar aqui. A maioria dos afetados, eles são heterozigotos. Homozigotos raros, homozigotos dominantes, eles são bem raros. Geralmente, as doenças autossômicas dominantes, elas possuem um padrão de dominância incompleta, porque o gene dominante ele é tão letal que, às vezes, em dose dupla, ele pode levar à morte. Um exemplo de doença autossômica dominante é a polidactilia, que é uma condição causada pela manifestação de um alelo autossômico dominante com fenótipo consistindo de alterações quantitativas dos dedos, das mãos ou dos pés, que é uma figura representativa, e o heredograma. Como a gente pode observar, a característica está presente em todas as gerações, tanto mulheres como homens têm essa doença, e pessoas afetadas tiveram filhos afetados. Com relação às doenças autossômicas recessivas, elas expressam-se apenas em homozigose, como a gente já sabe. O fenótipo ele não aparece em todas as gerações. Há saltos de geração, que a gente chama de transmissão horizontal. O fenótipo ele é visto em vários irmãos, mas normalmente não em gerações anteriores. Então, como a gente pode, relembrando, né? A herança recessiva ela precisa estar em dose dupla para ela
corpo para ela se manifestar. Então, aqui significa que esses pais aqui, eles eram heterozigotos, isso, e eles tiveram esse filho homozigoto recessivo. Então, significa dizer que nessa geração daqui, a doença não aparece, eles são portadores, enquanto que nessa geração, ela apareceu. Aí, esse indivíduo, essa mulher daqui, ela é portadora, ela vai passar para sua filha, que também não vai manifestar. Só que aí, no casamento consanguíneo, que representa esses dois tracinhos, aqui, que são casamentos entre parentes, esse alelo recessivo ancestral, ele vai ser unido e vai podendo gerar um indivíduo com a doença. Então, essa doença, essa condição, ela aparece igualmente em homens e mulheres, como a gente pode ver aqui. Ela pode ser transmitida pelos dois sexos. Ocorre com mais frequência quando há casamento consanguíneo, como eu já expliquei, e genitores afetados costumam ser portadores assintomáticos. Eu também já falei. Então, assim, gente, sobre a consanguinidade e a endogamia, na população existem vários alelos recessivos, presentes em heterozigotos. Eles são transmitidos ao longo das gerações, mas eles não se manifestam, porque eles estão apenas em uma dose única. Então, quando um casal heterozigoto, eles têm um filho, eles geram uma prole, o alelo recessivo da doença se manifesta. Então, a probabilidade que ambos os genitores sejam portadores de um mesmo alelo mutante aumenta muito se esses genitores eles forem aparentados, forem primos, forem parentes, eles podem ter herdado esse alelo de um ancestral comum. Essa situação a gente chama de consanguinidade. Indivíduos de uma pequena população, eles tendem a escolher parceiro da mesma população, parceiro da mesma população, normalmente por razões culturais, geográficas, religiosas, entre outras coisas. E essa é outra maneira que facilita o encontro desses alelos recessivos. Essa situação a gente chama de endogamia. Dois exemplos de doenças autossômicas recessivas são a mucopolissacaridose do tipo 1, ela é uma doença causada por mutações no gene de uma enzima do lisossomo, essa enzima é chamada de alfa-L-hidronidase ou IDUA. Ela é responsável pela degradação de moléculas complexas, os glicosaminoglicanos ou GAGs. Essas moléculas que não são degradadas por essas enzimas, elas vão se acumulando no corpo do portador, e aí o portador vai apresentar sinais e sintomas característicos, então tem uma face característica devido ao acúmulo dessa substância, e essa doença ela é multissistêmica, então significa dizer que essa substância está acumulada por todo o corpo do portador, então vai trazer comprometimentos neurológicos, comprometimento nas articulações, e em vários órgãos, como pulmão, coração, fígado. Outra doença autossômica recessiva é a fenilcetonúria. Ela é causada por uma mutação no gene da enzima fenil. Outra doença autossômica recessiva é a fenilcetonúria. Ela é causada por ausência ou por diminuição da atividade de uma enzima específica do fígado chamada fenilalanina hidroxilase, ou PAH, que converte a fenilalanina nos alimentos em tirosina, desculpa. Então, quando essa enzima não está presente, essa fenilalanina ela é transformada em ácido fenilpirúvico, e essa substância ela vai sendo distribuída pelo corpo, pelo cérebro, e vai causando problemas, retardo mental, problemas cognitivos, entre outras coisas. Antes de entrar no padrão de herança dos cromossomos sexuais, a gente precisa relembrar alguns conceitos.
Um deles é que o número de transcritos produzidos por um gene normalmente é proporcional ao número de cópias daquele gene em uma célula. Os mamíferos, por exemplo, eles são diploides, então eles têm 2 cópias de cada gene localizado em seus cromossomos autossomos. Porém, existe uma exceção a essa generalização. O número de cromossomos sexuais X e Y ele é diferente no sexo. As fêmeas eles apresentam 2 cromossomos X, enquanto os machos apresentam apenas um. E para corrigir esse desequilíbrio, existe um mecanismo chamado inativação do cromossomo X. Então, por conta das fêmeas apresentarem 2 cromossomos em suas células, para que não ocorra a expressão de mais genes do que é necessário para essa célula funcionar, um dos cromossomos ele é inativado. Ele não é expresso, ele fica lá sem funcionar. Ele é metilado e fica bem pequenininho. Então, os seus genes não são acessíveis, não são transcritos e as proteínas elas não são produzidas. Essa inativação ela é aleatória, então significa dizer que, por exemplo, em uma célula um X é inativado, enquanto na outra célula o outro X é inativado. Com relação aos cromossomos sexuais humanos, o X é um cromossomo bem maior do que o cromossomo Y. O X ele possui a região diferencial do X, que são onde estão localizados os genes ligados ao X, e uma região que a gente chama de pseudo-autossômica, que ela é um pouco homóloga ao cromossomo Y. E o cromossomo Y, ele é bem pequeno e ele... o cromossomo Y, ele é bem pequeno. Ele foi perdendo várias partes dele durante a evolução e hoje em dia, atualmente, né, ele possui genes ligados ao X, nessa região aqui. Então, a ausência do cromossomo Y ela não é um problema para os indivíduos de sexo feminino, tendo em vista que existem poucos genes nesse cromossomo, e esses genes eles são necessários apenas para o desenvolvimento da masculinidade. Então, aqui, mais uma vez, relembrando a herança dos cromossomos sexuais. Na formação dos gametas, a gente sabe que o pai, ele pode formar gametas femininos e masculinos, enquanto que a mãe só vai formar gametas com o X. Então, a determinação do sexo é feita pela presença do Y. Então, lembrando aqui que os pais, eles vão transmitir o X ou Y. Então, na mulher, um X ele vem da mãe e o outro X ele vem do pai. Enquanto que no homem, o X vem da mãe e o Y vem do pai. Isso é importante lembrar para que vocês entendam a parte da herança ligada ao X e ligada ao Y. Então, o padrão de inativação do X pode alterar as manifestações das doenças ligadas ao X nas mulheres, como eu falei sobre a inativação do cromossomo X. Homens são hemizigotos para a herança ligada ao X, então eles só apresentam um alelo, né? Porque eles só têm um X. Então, aqui está a representação dos genótipos das doenças ligadas ao X de uma mulher e de um homem, que ela vai apresentar 2 genes, enquanto o homem é um hemizigoto. E aqui uma representação da doença recessiva ligada ao X. Mais uma vez apresentando a mulher, que vai apresentar 2 alelos, enquanto o homem vai apresentar apenas um. Com relação às doenças dominantes ligadas ao X, há 2 vezes mais mulheres afetadas do que homens, porque as mulheres apresentam 2 cromossomos X, considerando as mulheres, o padrão não é diferente do autossômico dominante, porque, mais uma vez, tem 2 cromossomos aí.
Mulheres heterozigotas geralmente tendem a ter uma expressão mais branda devido à inativação aleatória do X. Então, como eu falei, se um X ele possui um alelo que causa uma doença, em algumas células das mulheres esse X ele pode estar inativado, enquanto que o X que está sendo expresso é o que possui o alelo normal. Homem afetado não transmite diretamente para homem, mas sim para as mulheres. Lembrando o que eu falei, o pai ele vai transmitir para as filhas o X e para os filhos o Y. Então, todas as filhas de um homem afetado são afetadas, mas nenhum dos filhos desse homem será afetado, porque ele vai transmitir o X para as filhas. Mulheres afetadas têm 50% de chance de ter filhos de ambos os sexos afetados, porque ela vai transmitir o X tanto para os meninos como para as meninas. Um exemplo de doença dominante ligada ao X é a hipofosfatemia, que é um tipo de raquitismo resistente à vitamina D, causada por mutações no gene PHEX, que ele é responsável pela produção de proteína fundamental para a mineralização dos ossos e da dentina, e para o bom funcionamento do mecanismo de reabsorção renal do fosfato. Então, a falta dessa proteína leva a uma perda de fosfatos pelos túbulos renais e hipofosfatemia, que significa que tem uma alta quantidade de fosfato na urina e uma baixa quantidade de fosfato no sangue. As principais manifestações da doença incluem ossos fracos, delgados, curvos, que é o raquitismo, que como a gente pode observar, um osso normal e um osso doente, anormalidades articulares, deformidades nos membros inferiores, joelhos, vagos ou elásticos e baixa estatura. Com relação a doenças recessivas ligadas ao X, ela não se distingue igualmente entre os dois sexos. Há mais homens afetados do que mulheres, mais uma vez porque os homens eles são hemizigotos, eles só têm um X, então se o alelo que eles possuem é recessivo, eles vão expressar, eles vão ser doentes. Homem afetado transmite para 100% das suas filhas. Mais uma vez, lembrando que o X ele é transmitido para a filha pelo pai. Qualquer filho homem da mulher heterozigota tem 50% de risco de ser afetado, porque ela tem 2X para passar para os filhos, então ela pode passar o X com alelo recessivo, ou pode passar o X com alelo normal, então 50% de risco de ser afetado. Homens afetados, eles são aparentados sempre através das mulheres. Então, aqui, como a gente pode ver, esses homens afetados, eles são parentes dessa portadora aqui. Eles são irmãos. Mulheres heterozigotas geralmente não são afetadas, mas podem expressar a doença com gravidade variável dependendo da inativação do X. E aí são chamadas de heterozigotas manifestas. Mais uma vez falando da inativação aleatória do X. Um exemplo de doença recessiva ligada ao X é a mucopolissacaridose tipo 2. Ela é um dos únicos erros do metabolismo que é causada por uma doença ligada ao X. Ela afeta mais meninos do que meninas. Causada por mutações no gene de uma enzima do lisossomo chamada hidronato 2 sulfatase, ou IDS, que também é responsável pela degradação dos glicosaminoglicanos. Lembra que eu falei da MPS1 lá nas doenças autossômicas recessivas? Aqui é outra enzima que faz parte da rota metabólica, então é outra parte desse processo aí que não funciona e que vai apresentar algumas características em comum com a outra doença MPS1, como, por exemplo, as faces características, comprometimentos neurológicos, comprometimento em alguns órgãos como o fígado,
baço, problemas articulares, entre outras coisas. Como eu já falei, ela é uma doença multissistêmica. E aí, com relação aos genes ligados ao Y, a herança holândrica, ela é uma característica transmitida de pai para os filhos do sexo masculino. Só que a coisa boa para nós mulheres é que nenhum desses genes causa doença. Como eu tinha falado, o cromossomo Y, no decorrer da evolução, ele foi perdendo várias partes e hoje ele possui poucos genes. Um deles é o SRY, denominado fator de determinante testicular, que encontra-se na região diferencial do cromossomo Y. Esses genes eles são promotores da espermatogênese. E acredita-se que quando esses genes eles estão deletados, eles podem levar à infertilidade nos homens. Então, na literatura, não há muitos casos convincentes de variantes fenotípicas não sexuais associadas ao cromossomo Y. Uma delas na verdade, a única delas é pelos na borda das orelhas. Elas foram propostas como uma possibilidade, embora alguns livros falam que é um pouco controversa essa teoria. O fenótipo ele é extremamente raro e aparentemente é transmitido exclusivamente de pai para os filhos. Então, gente, apesar de estar falando sobre esse padrão de herança, de mostrar para vocês que existe um padrão mesmo na transmissão dessa herança, mesmo considerando apenas um gene como responsável por determinada doença, o fenótipo, nem todos os genes humanos eles mostram a regularidade de transmissão e expressão apresentada pela herança monogênica. Diversos fatores eles podem influenciar a transmissão e expressão de características genéticas, e isso pode atrapalhar a análise de um heredograma. Como, por exemplo, eu falei para vocês da mutação nova, mutação de novo, e agora eu vou falar para vocês da herança mitocondrial. A gente viu até agora na aula o padrão de herança do DNA nuclear dos cromossomos, que ele é herdado de todos os ancestrais. Já o padrão mitocondrial, ele é herdado da linhagem materna, ele é passado a partir das gerações pela mãe. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. Ela possui um DNA que possui genes que estão relacionados à respiração celular. Essa organela a gente herda da nossa mãe. Por quê? Na hora da formação do zigoto, o espermatozoide ele possui algumas mitocôndrias, mas são mitocôndrias necessárias para a sua locomoção. A partir do momento que ele entra em contato com o óvulo, eles perdem parte da sua estrutura e perdem inclusive as mitocôndrias. E as únicas mitocôndrias que ficam no zigoto é a mitocôndria do óvulo. E essa mitocôndria é passada para o organismo e passada adiante. Então, nossas mitocôndrias são das nossas mães. Aqui está um heredograma representando a herança mitocondrial. As mães afetadas, elas vão transmitir a doença a toda a sua prole, para suas filhas, mas seus filhos não transmitem a doença. Então, aqui nesse caso, a mãe é afetada, teve um filho, ele não transmitiu a doença para seus descendentes. Aqui a irmã dele, que tem a herança que foi transmitida pela mãe, que é afetada, ela vai transmitir para todos os filhos dela. Por quê? Porque nesse caso aqui, a herança desses descendentes aqui vai ser dessa indivíduo daqui. Do mesmo jeito aqui. Aqui, um homem, ele não vai passar para os seus filhos, apenas essa. Como essa indivídua, ela não é portadora desse fenótipo, ela não vai passar. Doenças mitocondriais, elas são bem raras. Existe esse exemplo aí, que é a epilepsia mioclônica associada às fibras vermelhas rasgadas, que é causada por mutações encontradas em pelo menos 2 genes mitocondriais diferentes, o MTTK e o MTTL1.
que codificam respectivamente RNAs transportadores de lisina e leucina. Esses genes eles estão envolvidos no processo de respiração celular e mutações nele levam a defeitos graves nessa cadeia de respiração celular e resultam em crises epilépticas, ataxia, miopatia, perda auditiva, neurosensorial, entre outros sintomas. E aqui tem uma lâmina mostrando as fibras vermelhas rasgadas na biópsia do músculo, que é bem característica da doença. Gente, era isso que eu tinha para passar para vocês. A gente se encontra na aula para a gente conversar e tirar as dúvidas que vocês ficarem. Então, meu contato está no slide, no primeiro slide, então qualquer dúvida podem mandar um e-mail. Obrigada pela atenção e até mais.